Não sei se ele pensa no Moraes como um ser covarde como ele, o pai dele, ou se ele, de fato, acha que isso vai abalar o Moraes. Se tomar o passaporte do Eduardo, Timóteo, acho que ele tem um infarto no dia seguinte, porque ele é... Guilherme Boulos aciona a Procuradoria-Geral da República para instaurar inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Isso é preocupante, viu? O deputado federal Boulos acionou a Procuradoria-Geral da República nesta quarta para instaurar um inquérito contra o também deputado federal Eduardo Bolsonaro por suposto crime contra a soberania nacional. Que absurdo. Ainda de acordo com o TCU, que investiga os gastos do parlamentar, Boulos usou como justificativa o fato de o deputado estar nos Estados Unidos com o intuito de conversar com autoridades norte-americanas para convencê-las de que o ministro Moraes estaria impondo uma censura no Brasil para fragilizar a oposição. O propósito é conseguir algum tipo de sanção ao magistrado. Isso aqui você já sabe, né? Na ação, o deputado Boulos solicita que Eduardo seja investigado, Eduardo Bolsonaro, com base no artigo 359 do Código Penal, que prevê detenção de 3 anos a 8 meses, 3 anos e 8 meses, a quem negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de uma guerra contra o país ou invadi-lo, fecha aspas. Olha, eu já disse uma vez aqui na Brado como é que o pessoal atua. O pessoal recebe as demandas do próprio governo, do sistema, e entra na justiça contra parlamentares da direita, deputados bolsonaristas e de oposição ao PT. Já está tudo acordado com os juízes, eu acho, na minha opinião, isso eu estou falando, que esse negócio da PGR, que primeiro você aciona na procuradoria, a procuradoria precisa acatar a denúncia e depois de acatada a denúncia eles mandam pro TSE, STJ, né, ou STF, acho que é o TSE, porque é eleitoral, né? E aí o juiz, ele julga. Aí depois tem, obviamente, tem o tempo da defesa, mas existe a possibilidade deles cassarem o mandato do Eduardo Bolsonaro. Tem um único objetivo esse negócio do Boulos aí, desse picareta comunista, é cassar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Como fizeram com a Zambelli, como fizeram com o Deltan Dallagnol, como fizeram com o Francisquini, como fizeram com outros deputados, que agora não estou lembrando, são vários deputados de oposição que já perderam o mandato por causa desses processos. E os responsáveis, os autores, são parlamentares do PSOL. Isso já é um ato coordenado, uma ação coordenada de parlamentar que aciona, procuradoria que já sabe que vai acatar e com o sistema e governo que já deu o aval ao juiz para denunciar e julgar procedente as denúncias para que o mandato seja cassado. Então, Eduardo Bolsonaro, abre o olho, viu? Isso é sério que estão querendo fazer contigo. Eu não duvido eles fazerem isso, esse absurdo com o Eduardo Bolsonaro. Fizeram com a Zambelli semana retrasada, não foi, Vanessa? Foi. Inclusive, nós entrevistaríamos hoje a deputada Carla Zambelli, só que ela deu bolo, né? O Zambelli não confirmou, ela tinha dito que hoje daria entrevista. Mas coloca a imagem do Eduardo Bolsonaro aí. Eduardo, abra os olhos, viu, Eduardo Bolsonaro, porque isso é sério. O que você está fazendo, esse trabalho aí, tentando mostrar ao mundo o que está acontecendo aqui no Brasil, esses absurdos, eles querem a sua cabeça. Querem caçar o Eduardo Bolsonaro. São 9h03 e esse Guilherme Boulos é um mau caráter, é um bandido, um picareta, como todos os outros correligionários do PSOL. São adoradores de ditadura, não defendem democracia, defendem o regime totalitário, o socialismo, o comunismo e querem a cabeça do Eduardo por tudo que está sendo feito nos Estados Unidos, por toda a narrativa. Vanessa Moreira, 9h04, o que você Precisamos acha? entender que a pessoa que mais quer a cabeça do Eduardo Bolsonaro hoje aqui no Brasil, fora o Guilherme Boulos, é o próprio Moraes, né, Timóteo? Com certeza. Mas aí já tem alguma coisa, isso que eu estava falando. É. Eu não quis falar o Moraes, mas... É o próprio Moraes já quer a cabeça do Eduardo Bolsonaro. Isso para mim é claro, né? O Eduardo, Timóteo, eu não vou chamar de trabalho o que ele está fazendo lá fora, porque, de fato, assim, é interessante do ponto de vista de mecanismo, mas eu acho que ele está brincando. Eu acho que ele está brincando e ele não sei se vai ter couro grosso para aguentar o que vai vir.
porque ele, inclusive, está usando muita técnica de esquerda para manipular as informações que acontecem lá, como se fossem ser grandiosas aqui, e isso provoca a ira, isso é inescrupuloso também, né? Eu não vou aqui passar pano para as ações do Eduardo Bolsonaro. Ele, assim, apesar do Moraes estar em maus lençóis hoje, não muda em nada o que ele pode executar e fazer aqui dentro do Brasil, e não muda mesmo, gente. Acordem, certo? E, para mim, essa situação do Boulos, ela nada mais é do que algo já coordenado para que essas ações sejam executadas mesmo aqui. É assim que eu vejo. É o que eu quero? Não. Tenho apreço pelo Eduardo Bolsonaro? Nenhum. Deixando muito claro aqui. Mas eu sou justa. É injusto o Eduardo perder seu poder político. Ele tem o eleitorado dele. É injusto essa perseguição, muito injusta, mas também é uma perseguição prevista. A gente vive um estado de exceção. Apesar da família Bolsonaro alegar que só teremos, de fato, uma certeza de que vivemos uma ditadura quando o magnânimo mito não pudesse eleger em 2026, a gente já tem preso político no Brasil, a gente já tem pessoas que foram presas dentro do governo Bolsonaro, deputado federal preso, a gente tem assessor do Bolsonaro preso, a gente já tem militar chorando, alegando, porque alegou, depois desmentiu, mas alegou ter sido torturado. Tudo isso já aconteceu no Brasil, nesse Brasil do Bolsonaro. Que ele diz que a gente ainda não está em ditadura, que só vai realmente estar consolidada a ditadura quando o pai dele e quando o próprio Mito, né, Minto, no caso, pai do Eduardo, não pudesse candidatar em 2026. Eu acho que, assim, isso me faz pensar que as alianças que ele possui, ele acha que são realmente valiosas, só que são alianças com o Centrão. São alianças com pessoas que querem acabar com o bolsonarismo para retomar a política das tesouras e retomar o enquadramento de poder do centro aqui no nosso país. Eu, de fato, não acho que eles vão ter êxito nessa ideia de serem o que eles hoje, para mim, está claro, a estratégia é eles serem os caras que vão retomar essa política de tesouras aqui no Brasil. Eles querem hoje sair do extremismo que os elegeu para usar essa massa que eles conseguiram produzir, doutrinada ideologicamente, essa massa de manobra, de acéfalos, que a gente costuma chamar de gado bolsonarista. Eles querem pegar o gado bolsonarista e falar assim, esse gado aqui é nosso. E a gente vai agora protagonizar. Vamos ser a nova direita, porém uma direita cautelosa. Uma direita que vai ser a nova política das tesouras. E a gente vai, aos poucos, colocando a cultura dentro da cabeça dessas pessoas que elas precisam aceitar toda a estratégia, o jogo de xadrez do Centrão, com técnicas dizendo que elas precisam esperar mais um pouco, que elas vão conquistar aquilo, que tem a anistia para vir aí. Eles estão brincando. Estão brincando. Eu acho que essa brincadeira pode custar caro. Não é o que eu desejo, certo? Não desejo isso pro Eduardo. Mas tudo que a gente faz na vida tem consequência. Eu acho que é uma coisa que a gente já vinha até conversando. Eu já vinha conversando sobre isso nos bastidores, falando, cara, essa palhaçada que está sendo feita, utilizando mídia, Porque o que acontece, Timóteo? A esquerda, ela levou décadas de infiltração cultural. Décadas para dominar a mídia. Foram décadas de arranjos. O bolsonarismo quer simplesmente fazer isso em 1 mês, 2 meses, usando aquilo que eles construíram, usando os aparatos de mídia que subiram, né, aqui no Brasil com o bolsonarismo. Eles estão usando a Revista Oeste, usando o Paulo Figueiredo lá de fora, que tem muita gente que acessa o conteúdo dele aqui, Alan dos Santos,
usando o Kim Paim, o canguru de Feira de Santana. Eles estão usando essas pessoas, só que não são sequer legais, muitas vezes. Legais do ponto de vista legalizado mesmo. Entendeu? Então é muito fácil acabar com tudo isso e ainda vir com mais força para dentro do Brasil com censuras. Eu, de fato, né, vou ficar aguardando aqui o que vai acontecer com o Eduardo. Mas isso é perigoso e é triste, porque, imagina, se eles conseguem embargar o Eduardo Bolsonaro. Vai ser triste, Timóteo. Vai ser o início de um monte aí, mais e mais e mais pessoas. Torcer para que não aconteça isso com ele, né? Torcer para que o Eduardo não sofra nenhuma represália, mas é inevitável, né? O que você está dizendo, né? O que ele está fazendo nos Estados Unidos. O Moraes já quer há um tempo a cabeça dele, viu? E ele tá usando muita mentira, né? Muita narrativa, porque ele faz as coisas lá como se isso fosse impactar a vida do Moraes, assim, a ponto do Moraes recuar. Não sei se ele pensa no Moraes como um ser covarde como ele, o pai dele, ou se ele, de fato, acha que isso vai abalar o Moraes. Se tomar o passaporte do Eduardo, Timóteo, acho que ele tem um infarto no dia seguinte, porque ele é mais parlamentar lá do que aqui. Agora, se tomar o do Moraes, será que vai ter esse impacto todo na vida do Moraes e no que ele faz com os brasileiros e com os benefícios que ele arranca do Brasil? Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição, aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.